Bom, olá, boa tarde, pessoal. Vamos para a nossa última aula hoje aí, do módulo 2. Hoje a gente vai discutir um pouquinho nessa aula sobre diferenças de equações lineares e não lineares, existência e unicidade de soluções, e vamos ver também uma equação diferencial ordinária de ordem superior, porque até agora a gente tem visto de primeira ordem, né? Veja, a gente começa a pensar aí nas diferenças de equações diferenciais lineares e não lineares, a gente vai observar bastante coisa nessa aula, né? Primeiro, que até aqui a gente já conseguiu aprender alguns métodos para resolver equações diferenciais lineares, né, de primeira ordem ou as separáveis. A gente já aprendeu essas técnicas, campos de direção, método de Euler, enfim, quando a gente tem essa equação, identifica essa equação, a gente consegue resolver, né, problemas de valores iniciais, e a gente consegue ter resultados satisfatórios, tá? Para equações lineares de primeira ordem. Vamos, então, aprofundar mais um pouquinho o que a gente sabe sobre as equações diferenciais lineares e não lineares e as suas diferenças. Veja, na aula passada, eu já tinha definido, foi na primeira ou na segunda aula, eu defini o que era uma equação linear, tá? A gente escreveu a fórmula dela, das duas funções contínuas, né, o que acompanha x, y. Então, e por consequência, uma equação, se ela é linear, se ela não tem as características da definição da linear, ela é dita não linear, tá? Mas, antes de tudo, para essas duas equações diferenciais, tanto a linear quanto a não linear, né, a gente aprendeu os métodos, eu não sei se a gente chegou a discutir, mas creio que não, né? Que todo problema de valor inicial de equações diferenciais tem uma única solução, né? Isso é muito importante a gente saber, porque a gente está com um problema real e a gente quer saber, a partir daquele problema, para poder implementar aquele problema, se é uma solução única ou não que eu encontrei, tá? Então, vai ter um enunciado, um teorema, que vai me dizer sobre a existência e unicidade, ou seja, única, né, solução para equações lineares, primeiramente, de primeira ordem, tá? Então, o que o teorema vai me dizer, né? Se as funções P e Q que aparecem na minha equação diferencial ordinária de primeira ordem forem contínuas, num determinado intervalo, no qual esse intervalo tem ao ponto do problema do valor inicial, tá? Então, vai existir uma única função que vai satisfazer essa equação diferencial, tá? Então, vai ter a solução e essa equação vai ser uma única função, tá? E aí a gente tem aí, ó, o P e o G, as funções contínuas, tá? E o Q tá desconfigurado aqui pelo que eu abri aqui no aplicativo que eu abri, mas é Q, tá? Vai satisfazer esse problema de valor inicial nessa função y igual a φ, tá? De t. Ou seja, equações diferenciais ordinárias lineares de primeira ordem, quando a solução existe, ela é única, tá? Então, eu tenho que analisar a minha equação, ver se as funções são contínuas que está ali na minha equação, perceber, né, constatar que o ponto do problema do valor inicial está no intervalo que foi me dado, tá? Ou que eu vou ter que construir, e assim eu vou saber que existe uma única função que vai satisfazer aquela equação diferencial ordinária de primeira ordem, tá? Mas e para as equações que não são lineares de primeira ordem, o que vai acontecer? Também vai acontecer a mesma coisa, tá? Eu tenho que ter não só as funções, mas também a derivada tem que ser contínua, tá bom? Então, eu vou ter que as funções f e a derivada dessa função vão ter que ser contínuas em determinado retângulo, né, no intervalo, né? E esse intervalo vai ter que ter o ponto do problema do valor inicial, vai ter que conter, tá? E assim vai existir, se isso acontecer, uma função, uma solução única para essa equação diferencial não linear de primeira ordem, tá? Com esse problema do valor inicial que for dado. Tudo bem? Então, já sabemos aí que existe a solução e ela é única em determinadas condições que tem que acontecer. Então, vamos ver aqui um exemplo.
de uma equação diferencial aí de primeira ordem linear, vamos ver como que a gente resolve ela e constata aí que ela tem uma solução única, tá? Então, eu tenho aí as funções, tá? Elas são contínuas, tá? E eu tenho o problema do valor inicial, tá? Isso daqui já tem a solução, né? Y de 1 igual a 2, tá? E eu tenho uma única solução para essa equação, tá bom? De acordo com o teorema lá, eu tenho uma única solução. Então, veja aqui, ó. Eu tenho P e Q contínuo, tá? Tem que ser contínuo. E o ponto T0, né? O X0, né? De acordo aí com a definição do problema, tem que estar nesse intervalo, tá? E então vai ter essa função, tá? Que vai ser a solução dessa meia equação. Eu não tenho nenhum problema nas funções, elas são contínuas, tá? Em todo o intervalo aí, e para y de 1 igual a 2, aqui é infinito, né? Todos os reais, eu não tenho nenhum problema, tá? Mas se eu coloco essa equação 10 aqui, nessa forma aqui padrão, ó, o que vai acontecer? Eu vou dividir tudo por t aqui, ó, tá? Então, o P de t agora vai ser 2 sobre t, e esse Q, o G de t, vai ser o 4t. Essas funções aqui são contínuas. Essa daqui, exceto no zero, né? Ou seja, como é uma divisão, eu não posso ter o valor zero aí incluído nesta equação. Então, para essa equação aí, G, né, 4 de t, tá? Ela vai ser contínua em todo o intervalo de t, não tem nenhuma restrição. Só que nessa daqui, ó, ele só vai ser quando for menor ou maior do que zero, tá? Aí o intervalo de t tem que ser maior do que zero ou menor do que zero, tá? Contendo esse ponto inicial que eu dei, tá? Aqui no caso foi 1, né? E aí o teorema garante lá, ó, o 241 que a gente viu, de funções contínuas, se as duas forem contínuas, tem uma única solução, tá? No intervalo, e esse 11 aqui, ó, nesse problema do valor inicial, o t é maior do que zero e menor do que infinito, tá bom? E daí a gente viu que a solução desse problema do valor inicial é isso daqui, tá? Já deu resolvido, lá no livro do Boist Prima, no exemplo 4, já está resolvido, e aí eu tenho esse valor aqui, t quadrado mais 1 sobre t quadrado, t maior do que zero, tá? Então, para quê? Para quando eu tiver o problema no valor inicial, y de 1, né? O t valendo 1. E se o y, aqui o meu outro t, valer menos 1, né? Se a gente muda essa condição inicial aqui, o que acontece com a solução? Tá? A solução vai mudar, então não tem uma solução única. Então a gente vê que isso acontece por quê? Porque essa função aqui não é contínua, tá? Aí o meu intervalo, em vez do t variar de maior, sendo maior do que zero e menor do que infinito, vai acontecer que o t vai ser maior que menos infinito e menor do que zero, tá bom? Veja, para soluções de equações não lineares, como que a gente vai resolver equações que não são lineares? Veja, a gente aprendeu como que a gente resolve de primeira ordem linear, né? A gente viu que tem os macetes, as ferramentas para resolver essas equações não lineares, essas equações lineares, mas e para as equações não lineares? Bom, equações não lineares geralmente são muito mais complicadas de resolver, tá? E para encontrar soluções para elas também é muito mais complicado. Então, soluções exatas, né? Porque a gente conseguiu até agora soluções exatas quando a gente tem equação linear de primeira ordem. A gente acha a função que é a solução daquela equação diferencial, que é o que a gente está procurando quando ela é linear de primeira ordem, tá? Mas quando a gente parte para equações não lineares, não vai acontecer a mesma coisa, tá? Então, a gente vai ter que o quê? A gente vai ter que estimar, e a gente vai ter que estimar isso em torno do zero, tá? O melhor resultado que a gente vai conseguir para equações não lineares vai ser quando eu tiver esta forma aqui, a função igual a zero, né? Uma função aí de uma equação diferencial igual a zero, tá? Que geralmente também você vai encontrar na definição como equações homogêneas, tá? Uma equação homogênea é onde uma função está igual a zero na minha equação, tá? Então, as equações diferenciais, vamos falar agora dessas de ordem superior, para a gente começar a trabalhar e ver também essas questões de equações homogêneas, né? Geralmente é assim, né? Se é de segunda ordem, a derivada é segunda,
né? E aí, o que acontece? Ó, ela tem essa forma, tá? Aí ela vai aparecer na equação a derivada primeira também, geralmente, se ela não for igual a zero, tá? Aí dessa equação a gente pode reescrever, ó, a gente vai ter as funções g, p, q, e quando uma dessas também for igual a zero, a gente vai ter uma equação homogênea, tá? E aí a gente pode ir reescrevendo ela, ó, né? A gente pega a forma aí de Leibniz e a gente passa aí pelo linha, tá? Derivada segunda, mais a função que acompanha a derivada primeira, mais a função que acompanha a equação aqui em y, né? A função em y, desculpa, igual a um g de t, tá? E daí a gente vai podendo aí e manejando algebricamente isso daí, e aí a gente pode ter outras formas que ela vai se apresentar também, tá? E aí a gente tem um problema do valor inicial também para equações diferenciais lineares de segunda ordem, tá? E aí o problema de valor inicial aí vai ser, né, um par de condições especiais, então eu vou ter um ponto, né, x que vai dar y, que é o t0 aqui, pode ser um x0 também, e eu também vou ter a condição da derivada primeira, para eu conseguir resolver essa equação, tá? Aí a gente está aqui só igualando a zero esses 7, 8, essas funções aqui, ó, porque depois a gente vai usar, a partir daqui, né, uma técnica para tentar resolver uma equação diferencial linear de segunda ordem, tá? Veja, vamos ver um exemplo, então, de como que eu resolvo uma equação linear de segunda ordem, ó. Resolvo a equação y, duas linhas, né? Derivada segunda de y menos y igual a zero. Aqui a derivada primeira é zero, tá? Então, ó, encontro também as condições iniciais. Aí eu tenho um problema do valor inicial, y de zero igual a 2, y' de zero igual a menos 1, tá? Os termos que acompanham aqui, ó, eu vou chamar de A, B e C. Então, A igual a 1, tá? Que é igual o que acompanha a derivada segunda, o B, o que acompanha a derivada primeira é zero, e o C é que acompanha a função, que é menos 1, tá? Aí essa equação 9 aqui, que procura uma função com a propriedade que a derivada segunda da função é ela mesma, tá? Então, se eu faço aqui... Então, macete, mas só de olhar na equação aqui, né, não precisa resolver. Então, eu tenho a derivada segunda, se eu passar y para lá, que é a função, né? Então, a derivada segunda, tá, é igual à própria função, tá? Ora, a gente já viu isso, que foi um dos primeiros exemplos também para equações diferenciais de primeira ordem, que a exponencial tem essa característica, né? Eu vou derivando várias vezes e eu tenho a própria exponencial. Então, aqui eu posso ter duas soluções, por exemplo, que vai satisfazer essa equação aqui, tá? Então, eu tenho y' de t e y1, né? E y2 igual a e elevado a menos t, tá? Então, essas duas funções são soluções para essa equação diferencial de segunda ordem, tá? E aí, da mesma forma que eu tenho duas soluções, eu posso ter uma família de soluções, certo? Então, se eu multiplicar por C1 e C2, essas duas soluções que eu tenho aqui, elas vão satisfazer a equação diferencial que a gente tem no problema, tá? Para todos os valores constantes de C1 e C2. Tá? A gente já viu isso daí também em equações diferenciais de primeira ordem, as lineares, tá? Aí, a gente ainda vai ter outro resultado aqui, né, que a gente às vezes nem, acho que não chegou a usar, mas tem os exercícios que eu implementei para vocês, que eu indiquei, que a soma de duas soluções também é solução de uma equação diferencial, tá? Linear. E aí, no caso aqui, de segunda ordem, tá? Aí, em particular, esse C1y t e C2y2t são soluções daquela equação 9 aqui, tá? Então, se eu fazer a soma, ó, esse y é igual à soma dessas duas funções, que são soluções da equação diferencial linear, também é solução da equação linear, tá? Então, a partir disso daqui, ó, a gente pode resumir o que a gente vai fazer geralmente na maioria das soluções de equações diferenciais lineares de primeira ordem, tá? A gente tem as duas funções aqui, ó, deixa eu pegar o meu ponteiro. A gente tem as duas funções que são soluções daquela equação diferencial 9 aqui que foi dada, tá? E essa soma, né, porque eu tenho duas constantes multiplicando a função, né, e depois eu somo, isso aqui é chamado
combinação linear, tá? Que a gente viu em álgebra linear, né? Que a gente viu estruturas algébricas, depende do curso, o nome aí do curso, no curso que é oferecido, tá? Então, isso daqui, essa soma, é uma combinação linear que eu estou fazendo, né, de funções que é solução da minha equação diferencial, né? Esse C1 e C2 aí são arbitrários, pode ser qualquer um, tá? Então, essa expressão que a gente escreveu dessa soma é uma família infinita, né? Eu tenho dois parâmetros de soluções da equação diferencial equação diferencial linear de segunda ordem, tá? E aí, agora vamos considerar, continuando no mesmo exemplo, vamos escolher um elemento particular dessa família, tá? De soluções que vai satisfazer aí o conjunto de condições iniciais que eu tenho um problema do valor inicial ainda para resolver, né? Então, a gente quer uma solução do gráfico que contém o ponto 0 e 2, que foi dado, tá? Aqui, ó, ponto 0 e 2, né? E cujo a inclinação aí seja menos 1, né? O coeficiente angular dessa reta aí, dessa reta solução aí para minha equação diferencial aí com esse problema do valor inicial, tá? Então, para garantir que o gráfico em solução tenha esse ponto 0 e 2, tá? E tenha essa inclinação, eu vou fazer C1 mais C2, que é igual a 2, tá? Depois, o que eu vou fazer, ó? Eu vou derivar a expressão que eu tenho, tá? Aquela 11 lá, ó, que é a minha combinação linear de soluções em y, ó, eu vou derivar ela, tá? Esse é o primeiro passo, deriva, tá? E aí, a gente pega o coeficiente angular 0 e 2, né? Ele é menos 1, opa. E aí, eu tenho t igual a 0 e y igual a menos 1, tá? E aí, fazendo isso daí, resolvendo, eu vou ter essa equação aqui, tá? C1 menos C2 igual a menos 1, tá? Esse meu novo y aí. E aí, eu vou fazer o quê? Vou pegar essas duas, a equação 12, tá? Essa daqui, e a equação 14, e vou fazer um sistema linear para eu encontrar C1 e C2. Então, eu faço todo esse processo porque eu quero encontrar, né, o meu problema do valor inicial C1 e C2, tá? Aí, eu fazendo esse sistema linear com o 12 e com o 13, eu vou achar o C1 e o C2, tá? Aí, eu vou fazer o quê? Achei C1 e C2, eu vou lá na equação 11, tá? Que é a minha família infinita de soluções, e vou substituir o meu por um C1 e C2 que eu consegui, tá? Então, vai ficar desta forma aqui, lá na equação 11. Veja, e aí a gente tendo esse valor, a gente tem, né, uma solução para o problema de valor inicial dessa equação diferencial que a gente deu aí de y, duas linhas menos y, tá? De um modo geral, ó, a gente pode concluir ali, ó, daquele exemplo, que a gente pode tem vários tipos de demonstrar, né, de escrever a minha equação diferencial de segunda ordem, tanto para a solução também, tá? E uma delas é essa daqui, ó, igual a 0. Lembra que eu falei que é complicado a gente resolver? A gente tem, né, que saber ter estimar uma solução melhor, né? E aí, a partir disso, como eu tenho uma função igual a 0, ó, eu vou usar essa equação aqui, ó, né, em que eu sei que já uma função lá tinha dado igual a 0, que era a y', né, o b que acompanha o y' 0, e aí eu quero escrever a minha solução dessa forma aqui, ó. Como que eu vou fazer? Vamos lá. Então, ó, esses coeficientes A, B, C vai ser constantes, certo? Que a gente já colocou até aqui no exemplo anterior, ó, a gente pegou o começo, ó, o A igual a 1, B igual a 0, C igual a 1, que a gente tirou aqui da equação 9, tá? E daí, a gente vai ter soluções, que era a função exponencial, né? Nesse caso ali, daquele exemplo lá, que a gente acabou de resolver, do y duas linhas menos y igual a 0. Tá? E aí, a solução que a gente encontrou inicialmente, uma função que eu derive da ela mesmo, seria exponencial, tá? Aí, além disso, a gente indicou duas soluções aí, tá? E a gente foi capaz de usar uma combinação linear dessas soluções para a gente satisfazer as condições iniciais dadas, tá? Além da equação diferencial propriamente dita, tá? E explorando essas ideias desse processo que a gente viu aí, né, a gente pode resolver a equação 8 para qualquer valor de seus coeficientes e satisfazer também o conjunto de solução y',
tá? E a equação 8, ó, a gente pode achar uma solução para ela também, tá? Da mesma forma, os procedimentos que a gente fez aí nesse exemplo. Veja, a gente tem que procurar soluções exponenciais da forma y igual e elevado a r de t, e esse r aqui vai ser o meu parâmetro, tá? Para eu determinar, eu quero achar o r, tá bom? E aí eu vou pegar e usar a exponencial para fazer isso, tá? Que esse exemplo que a gente já usou. Então vai ser y', vai ser r e elevado a rt, exponencial, né? Y duas linhas vai ser o r ao quadrado vezes exponencial r vezes t, tá? E aí a gente vai substituir essas expressões aí para y, y', y duas linhas, tá? Aqui na equação 8, ó, nessa equação aqui. Essa a, y duas linhas, né? Derivada de segunda, mais b, y', mais cy igual a zero, tá? Veja. Eu vou ter que substituir, né? Onde for y', eu vou colocar isso daqui. Onde for y duas linhas, eu vou colocar isso daqui. E aí eu vou organizando aqui, ó, tá? O y duas linhas, que era o r quadrado, o y', que é o r, e o cy, que é só o c, né? Tudo isso multiplicado por r de t, tá? Igual a zero. Veja, esse r de t sempre é diferente de zero, tá? Então, essa condição inicial só é satisfeita quando o outro fator se anula. E aí eu vou obter essa equação 17 aqui. Então, vai ficar AR quadrado, tá? Mais B, porque eu quero achar quando isso aqui dá zero, certo? Isso aqui nunca vai ser zero. Então, o zero vai sair daqui para mim, tá? Então, essa equação 17 que a gente reescreveu aqui, ó, ela é chamada equação característica, que a gente já deve ter visto também, tá? Lá em álgebra linear, estruturas algébricas. Então, ela é chamada uma equação característica para essa equação diferencial, tá? E aí, o significado dessa equação característica, ela significa o quê? Que R, se R for uma raiz dessa equação, tá? Se esse R aqui, ó, R2, R, for uma raiz dessa equação, tá? Polinomial, o que vai acontecer? Então, y igual a r de t vai ser também uma solução da equação diferencial igual a 8, tá? Ó, repetindo, se esse r for uma raiz dessa equação aqui, então ela também vai ser uma solução da minha equação diferencial, tá? Aí, essa equação que eu tenho aqui, no caso que a gente pegou no exemplo aqui, é de segundo grau, tá? Pode ser ao cubo ou à quarta. No caso aqui que a gente pegou, né? Escolher um exemplo a nosso favor aí, tá? Ela é de segundo grau, tá? E os coeficientes reais vai ter ou duas raízes reais, que a gente já viu, ou duas distintas, ou a complexa, né? O delta maior do que zero. Duas raízes reais diferentes, igual a zero, duas raízes reais iguais, menor do que zero, vai ser uma raiz complexa e conjugada, tá? Então, a gente vai, por facilidade, considerar o primeiro caso em que as raízes sejam distintas, tá? Então, a gente supõe que as raízes da equação aí são os reais diferentes, eu vou ter duas, então, diferentes, e aí a gente vai chamar essas raízes de R1 e R2, tá? De R1 diferente de R2, tá? Então, eu vou escrever aí o meu Y1 e Y2, que vai ser uma solução daquilo lá, tá? E daí, eu vou seguir que o quê? Eu vou ter Y, vou fazer uma combinação linear, igual eu fiz lá, né? Ó, C1, Y1 de T, mais C2, Y2 de T, né? E o Y1, Y2 eu já tenho, que eu já escrevi lá, e aí eu substituo ele aqui por R1 de T e R2 de T, tá? E aí, essa combinação linear também vai ser solução da equação 8 lá que a gente está, né, trabalhando. Tá? E aí, para verificar isso, a gente pode derivar essas duas expressões, essa combinação linear, né? E aí a gente vai ter o y dois linhas. E aí, quando eu for substituir isso daqui na minha equação diferencial linear de segunda ordem, aí, né, vai ser verificada que é verdadeira essa solução, tá bom? Aí, ó, o fato de R1 ser uma raiz da equação característica 17 significa, né, que o AR1 ao quadrado mais BR1 ao quadrado mais C vai dar igual a zero quando eu substituir. Então, quando eu substituir isso daí em R1 e R2, tem que dar zero, tá? E aí, da mesma forma, o R2.
tá? Aí isso aí completa a verificação de que y, né, dado pela equação 18, é uma solução também da equação 8, tá? Sei que é bem complicadinho, tem vários passos aí para fazer, tá? Vejam com calma. Esse exemplo eu peguei do livro do Boyce de Prima, tá? Problemas elementares, né, de equações diferenciais, que está na biblioteca virtual da Unemat. Eu vou deixar para vocês fazerem essa equação aqui, tá? De segunda ordem também. Tem a resolução no Boyce de Prima, mas eu peço para que vocês tentem fazer sem olhar o Boyce de Prima e olhando esse exemplo que eu dei anterior, né, de encontrar a equação característica, combinação linear, e conseguir, através das raízes, conseguir a solução dessa equação diferencial de segunda ordem. Bom, para a nossa próxima prova, que será a semana que vem, dia 3 de novembro, tá? O conteúdo vai cair até aqui, né? Essas 3 aulas que a gente teve. Então, refaçam os exercícios, revejam as aulas, tá bom? E aí, dia 3, aí na segunda-feira, né, vai ter a aula quarta e segunda, tirem para estudar, para rever os vídeos, para fazer exercícios. E na quarta-feira eu já deixo liberada a prova 2, tá? Desse módulo 2, para então a gente prosseguir para o fim do curso, né? Para o módulo 3. Tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tanto no e-mail, né? Como na caixa postal, né? Tem o e-mail da Unemat, tem a caixa postal, né? Conforme vocês forem fazendo sobre essa aula ou as outras aulas tiverem qualquer dúvida, né? Diz respeito a exercícios do conteúdo que a gente está trabalhando, é só entrar em contato, certo? Bom, a aula de hoje é isso. Bons estudos para vocês. E na próxima quarta aula vai ser a prova e estará. Não nessa próxima, né? Hoje é na segunda, na próxima quarta do dia 3 de novembro, a gente vai ter a nossa segunda prova. Tá? Boa tarde.